pessoal, cadete milanês, FO2 Sigma Delta, e eu vou fazer para os senhores aqui agora a apresentação do nosso trabalho de policiamento comunitário, certo? O qual o tema é metodologia de resolução de problemas, fases do método IARA, certo? O nosso grupo ele é composto pelos cadetes Alberto, Caroline, o Andrade, cadete Galdino, Paulo Carvalho e eu. Vamos lá, pessoal, produção. O nosso vídeo ele não pode ter mais de 20 minutos, então é um pouco rápido mesmo, mas qualquer dúvida nós vamos estar à disposição aí dos nossos colegas. Na introdução aqui eu coloquei um conceito de polícia comunitária, é um conceito que trazido aí pelo Trojanovic, que ele fala que polícia comunitária é uma filosofia e uma estratégia organizacional, né, que proporciona uma parceria entre a polícia e a sociedade, né, a qual juntas vão trabalhar na busca de solução de problemas, seja crime, drogas, medo do crime, desordem física, desordem moral, tudo com o objetivo aí de aumentar a sensação de segurança e qualidade de vida das pessoas, beleza? O objetivo do nosso trabalho, qual que é? É justamente a aproximação do cadete futuro oficial da Polícia Militar com essa questão de bases comunitárias, setorização, estatísticas, metas, então tudo envolvendo aí a polícia comunitária, né, aproximação com a sociedade, metodologia de trabalho, certo? Então é uma coisa que vai ser muito utilizada por nós em breve. Então, e a aplicação desse método IARA dentro desses problemas que nós vamos diagnosticar, levantar e buscar uma solução dentro de uma respectiva área. A nossa área aqui é o setor Saudade do 22º Batalhão, composto pelos bairros Cidade Jardim, Taquaril, Jardim dos Pirineus, Jonas Vegas, Saudade e Vera Cruz. A comandante lá, a senhora Tenente Cristiane, que nos recebeu lá muito bem, nos auxiliou bastante nesse trabalho aqui, com informações, alguns dados, e fica aí o nosso agradecimento à senhora Tenente. Então vamos lá. Antes de entrar especificamente nas fases do método IARA, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio método IARA, né? O que acontece? A segurança pública, ela não é possível ser construída apenas por ações efetivamente policiais, certo? Muitas vezes vão ocorrer problemas que eles não estão diretamente ligados à segurança pública, né? Ou seja, tem natureza não criminosa, mas que vão incidir diretamente, vão causar algum problema de ordem pública, certo? E o método IARA ele vem justamente para poder fazer esse diagnóstico, né? A polícia orientada para o problema, para que esse problema não gere um outro problema de segurança pública, beleza? Foi desenvolvido por policiais e pesquisadores no projeto Newport News em 1970, certo? E vem sendo utilizado para lidar com problemas do crime e desordem pública. As 4 fases, né, que são a abreviação do IARA: a identificação, análise, resposta e avaliação. Nós vamos falar de todas aqui e a nossa aplicação lá no setor Saudade da Tenente Cristiane, beleza? Identificação é muito simples, o próprio nome já diz o que é. É o levantamento do principal problema daquela região. E como que é feito esse levantamento? A gente, através de contato direto no local, observação direta, né? Contato comunitário, comerciantes do local, transeuntes, com os próprios policiais que trabalham na área, através da imprensa, né? Aquilo que é reportado em jornais, revistas, na mídia, e através das estatísticas, né? O geoprocessamento e tal. Então, a gente observou que as estatísticas daquele local estão diretamente ligadas com os problemas relatados por aquelas pessoas as quais nós conversamos no setor. Então, a gente colocou um quadrinho aqui para mostrar a estatística, né? Em fevereiro de 2019, nós tivemos 14 roubos no setor, em fevereiro de 2020 tivemos 11. Em relação aos outros crimes violentos, a incidência foi bem menor. Em 2019, em fevereiro, nós tivemos uma extorsão e um homicídio consumado, enquanto que em 2020, no mesmo período, um homicídio tentado e um estupro consumado. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o roubo, nós identificamos que o roubo consumado é o principal problema
daquela região. E como que a gente chegou nessa conclusão, já que tem outros crimes violentos? A aplicação de um método que a gente chama de GUT. GUT, gravidade, urgência e tendência. A gente pega determinado crime, pontua ele quanto a sua gravidade, urgência e tendência de 1 a 5, sendo que 1 é pouco grave, 1 é sem gravidade, 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave e 5 extremamente grave. Nós colocamos aqui para poder ilustrar. Nós pontuamos o crime de roubo como, na questão da gravidade, como grave, na urgência também quanto grave, agora quanto tendência como sem gravidade. Por quê? Não está lastrando. Muito pelo contrário, a incidência criminal do roubo ela diminuiu do ano passado para isso. Então, ficou 3, 3, 1, multiplica-se e chega a 9. E também fizemos uma análise do crime do homicídio consumado. É um crime quando a sua gravidade é o quê? Colocamos 5, extremamente grave. Porém, em relação à sua urgência e tendência, a gente deu nota 1. Por que também? Não tem dados falando que vai aumentar, inclusive o homicídio consumado teve ano passado, já no mesmo período, enquanto nesse período de fevereiro não tivemos nenhum, certo? E por isso não gera uma urgência naquela situação específica do homicídio consumado, beleza? Então a identificação, nosso diagnóstico na primeira fase foi o roubo consumado. Feita a identificação, nós vamos passar para a análise do problema. O que é feito na análise do problema? Aqui são feitos levantamentos sobre as causas principais e secundárias que vão gerar, que estão gerando esse problema de roubo consumado no local. E a gente fez, com base no triângulo do crime, uma análise de 3 aspectos, que é o aspecto do ambiente, do infrator e da vítima. Em relação ao ambiente, o que a gente percebeu? Que é um bairro com muitos pontos comerciais, principalmente o Saudade, e que tem uma grande população flutuante. Então, são pessoas que não conhecem, né, a realidade dos problemas locais ali, né? É um local, além do comércio, existem alguns pontos, né, que atraem essas pessoas de outros bairros, que é o Cemitério da Saudade, o Hospital da Baleia, Upa Leste, que mais? Country Club, Ica Corumim, tem também o Mirante do Pirineu. Então, isso atrai pessoas de outros bairros para aquele local. Outro ponto quanto ao ambiente, ele é uma região que circundada por aglomerados. Então, o Vera Cruz é o setor Saudade, mas lá não é aglomerado. As pessoas, inclusive, confundem o Vera Cruz com o Alto Vera Cruz, que é um grande aglomerado da região. Então, faz com que os infratores do Alto Vera Cruz desçam por Vera Cruz para cometerem crimes e retornar, né, através da rota de fuga deles, do Alto Vera Cruz. Nós identificamos também a questão de terrenos baldios e problemas na iluminação pública, além de pontos estratégicos de olho vivo, filmagem, né, para poder coibir um pouco também a ação dos infratores. Em relação às vítimas, a gente percebeu que a maioria delas são mulheres, crianças e adolescentes, certo? Em relação ao ambiente, eu não me recordo disso, mas tem 3 escolas no setor. Os adolescentes, inclusive, são roubados na saída das escolas, certo? Por uma questão, talvez, de desleixo, andar com o celular de uma forma ostensiva, né, o que facilita ali, né, para o infrator. E em relação aos infratores, em sua maioria, eles têm entre 13 e 30 anos de idade e atuam de moto com garupeiro e capacete, no qual o garupeiro ele simula estar armado e principalmente em pontos de ônibus, nos locais ermos, né, por estar próximo de locais com iluminação deficiente e terrenos baldios, eles, nos pontos de ônibus, cometem crime contra principalmente celulares e bolsas das vítimas, crianças, principalmente adolescentes, mulheres e idosos, beleza? Então essa é a nossa percepção, a nossa análise, né, do local, da vítima, do infrator, e a gente montou aqui então, para ilustrar de uma forma agora mais resumida,
o diagrama de causa e efeito, que o diagrama a gente tem que trazer nele as causas principais e secundárias. Então, aqui são as causas principais. Falta de adoção de medidas de autoproteção, né, pela população flutuante que eu falei, pelos alunos de escolas, adolescentes. Presença de morador de rua e viciado em entorpecente. Presença de aglomerados, como eu disse, Alto Vera Cruz, ao redor do local. Falta de câmeras de vigilância em local estratégico, rua mal sinalizada, mal iluminada, terrenos baldios. Falta de mobilidade de viatura 4 rodas, porque tem trânsito no local em determinados horários, sabe? E também pontuando aqui as causas secundárias, né? Aí colocam as vítimas, né, mulheres, idosos e adolescentes, com os mesmos problemas, medidas que não adotam medidas de autoproteção. Os infratores atuam a pé ou motocicleta, como eu já disse. O efetivo da PM é baixo, porque a gente não consegue ter um policiamento mais volumoso no local, certo? Quanto ao ambiente, ruas mal iluminadas, terrenos baldios. E em relação ao polícia civil, a gente colocou que demora no recebimento de ocorrências. Isso é um problema comum em toda a primeira região e que atrapalha bastante, principalmente porque é uma viatura a menos, né, na prevenção, no ponto base, no cumprimento do cartão programa. Então, feita a identificação, que é o crime de roubo consumado, e levantadas aí através do diagrama de causa e efeito, causas principais e secundárias, com isso a gente vai tentar agora dar uma resposta. E a resposta é feita como? Através do diagrama que a gente chama de 5W2H. Por que 5W? A gente extrai do inglês what, que é o que, why, por que, who, quem, where, de onde, when, de quanto, o how, de como, e o how much, de quanto custa. Então, com base nessas perguntas, a gente vai desenvolver uma estratégia para poder solucionar esse problema aí do roubo no local. E aí, para isso, a gente montou então um plano de ação que foi executado lá, todas as respostas em relação ao quando foram no mês de abril, certo? E o que a gente sugeriu para o setor lá? Primeiramente, em relação ao why, né, que é o porquê, é o nosso objetivo, a gente colocou melhorar a sensação de segurança e reduzir os índices de assalto ao transeunte, né? Reduzir os roubos no local. Esse é o nosso objetivo, esse é o porquê. A ação, nós trabalhamos aqui com a prevenção primeiramente qualificada, né, na qual a gente propôs, palestras em escolas e centros comerciais, de modo a orientar tanto os alunos de escolas, né, quanto nas reuniões comunitárias, edificando aqui, escolas e reuniões comunitárias, que a forma de portar com o celular na rua, evitar certas situações, locais ermos, andar sozinho, né? Então, um simples diálogo e uma orientação, uma medida de autoproteção, de orientação, é possível prevenir um crime, certo? Aonde? Residências, escolas e comércios. Quem vai fazer? O comandante, quem fez, né? O comandante e subcomandante do setor, e não gera nenhum custo para o Estado, além daquele inerente ao serviço policial. Nós colocamos aqui também uma repressão qualificada, que aqui são as operações, são os IOLs, são os pontos base, são as blitz, né? E que vão ser também no mês de abril e nos locais de maior incidência. Então, tem um mapa de calor, aonde tem os focos maiores ali de incidência de roubo, que são principalmente os pontos de ônibus em locais mais ermos, ali tem que ter uma viatura sempre rodando ali, principalmente nos principais horários. Eu não falei, mas os principais horários são quais? O horário que o pessoal está indo trabalhar, 6, 7 horas da manhã, o horário do almoço, meio-dia e 30, 6, 6 e meia da tarde, 22, 22 e 30. Então são os horários principais que a viatura tem que estar ali, certo? Também quem vai fazer as maré preta, as POP, PPA. E quanto custa? O Estado nada mais, custo indireto relacionado aí ao serviço policial. Só pulando aqui, aqui eu já falei em repressão qualificada em relação aos horários, né? Passando das equipes em horários de maior incidência, que é os horários que eu acabei de falar. Pulando um pouquinho aqui, o policiamento de 2 rodas, né? Principalmente na parte da manhã e no final da tarde, que são horários que tem um volume maior de pessoas na rua, é importante que a gente coloque viaturas de 2 rodas. Por quê? Maior mobilidade, né? Tanto
para o policiamento preventivo quanto para o atendimento de ocorrência, né? A viatura de 2 horas ela consegue estar em mais locais em menos tempo do que a viatura de 4 horas. Então também é uma estratégia que a gente utilizou lá no mês de abril. E por fim, foi proposto, mas não foi feito, a divulgação de 10 mil folders de autoproteção, que aqui sim é para aquela população flutuante que não conhece os problemas do bairro, né? Para que elas evitem determinadas situações, andar sozinhas em ruas mais isoladas, nos meios dos bairros e tal, né? Como se portar, né? Como fazer uma observação 360, às vezes está chegando perto de casa, tem gente suspeita ali, dá uma volta no quarteirão, liga para a polícia, né? Então são medidas simples e que podem evitar aí a incidência de um crime violento, beleza? Então esse aqui foi o nosso plano de ação, rapidinho mesmo, já temos 16 minutos de apresentação. Por fim, a avaliação. A avaliação é simplesmente colher os resultados, né, das 3 fases do método IARA. No nosso caso aqui, teve um resultado muito positivo. Em abril do ano passado foram 10 roubos consumados. Em abril desse mesmo ano foi 1. Então a gente conseguiu baixar em 90% o roubo consumado lá, com as medidas que a gente adotou aqui. Entretanto, não posso deixar de destacar aqui que tratou-se, né, ainda trata-se hoje ainda, de um período de isolamento social, o qual a gente, né, os comércios fecharam, as escolas fecharam, menos gente na rua, então isso consequentemente fez com que a incidência criminal abaixasse mesmo. Além das viaturas acadêmicas que foram disponibilizadas para a região, para as regiões, né, em batalhões da primeira, segunda e terceira região, e a gente sabe aí que 2, 3 viaturas rodando num grupo de bairros ali colabora bastante com a questão da prevenção. E por fim aqui, já chegando no finalmente do trabalho, na questão da conclusão, eu digo que foi um trabalho muito proveitoso no sentido da gente linkar a teoria com a prática, né? É uma realidade que a gente vai vivenciar em breve e a gente ter esse contato direto com o comandante do setor, com os problemas daquela determinada comunidade ali, daquele setor também, né? Traz uma noção mais aberta do que é o policiamento orientado ao problema. Como eu disse no início, né? Às vezes uma simples observação, uma simples substituição da lâmpada de um poste, ela vai incidir, vai trazer uma melhoria na qualidade de vida e na sensação de segurança da pessoa que mora naquela rua ou que passa por ali, sabe? Às vezes um ambiente que está numa situação de abandono, né? Teoria das janelas quebradas, né? A gente faz um contato ali com o proprietário, o cara às vezes rola uma tinta numa parede ali, dá uma capinada, sabe? E, sei lá, faz um jardim, alguma coisa, uma cerquinha, pô, já tira aqueles cidadãos moradores de rua, usuários de drogas, né? Que estão naquele local. Isso também melhora o ambiente, a sensação de segurança, a qualidade de vida. Então, são medidas pequenas, né? As quais contribuem de uma maneira significativa para a nossa missão constitucional, que é a preservação da ordem pública, a manutenção da ordem. Aqui eu encerro o trabalho, espero que tenha ficado tudo esclarecido. A nossa turma aí nosso grupo está à disposição aí nos chats, nos fóruns, a gente vai disponibilizar o trabalho escrito. É isso aí, pessoal, um abraço e até a próxima.